precisa sim ter visibilidade, tem que ter musculatura política, institucional, para que possa, na verdade, expandir além fronteiras o seu potencial e o seu poder. O Brasil não é o Brasil daqueles que querem o quanto pior melhor. O Brasil que nós defendemos e que nós vivemos e que nós sonhamos é o Brasil forte, o Brasil gigante, o Brasil cobiçado, o Brasil onde as comunidades internacionais, sejam elas pequenas ou grandes, sejam as mais avançadas ou aquelas em fase de desenvolvimento, nós precisamos deles como eles precisam de nós. Essas relações econômicas, sociais, políticas, através da diplomacia, elas são fundamentais, fundamentais. Mas, senhor presidente, encerrando esse meu comentário sobre a participação nas eleições presidenciais como observador internacional no Cazaquistão, eu gostaria apenas de rapidamente, Vossa Excelência, me concedesse mais algum tempo, porque nós acompanhamos em tempo real, na nossa ausência do Brasil, as últimas ocorrências aqui em relação a vazamento de informações, a pressão em cima do ministro Sérgio Moro, do procurador Dallagnol. Eu acho que essas questões elas são bem menores do que o que realmente está em jogo, ou seja, a apuração profunda da Lava Jato. Essas pressões que nós temos acompanhado e a imprensa tem realmente potencializado de uma forma muito dura, muito forte, é natural. Aliás, a política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Mas querer colocar sobre um pano de fundo toda a potencialidade do que representou a Operação Lava Jato, eu acho que não é justo. E também querer comprometer e emparedar o ministro Sérgio Moro, com alguns até já dizendo, pede para sair, seja exonerado do cargo. Eu acho que quanto mais bate, mais ele se fortalece, porque obviamente é um patriota, é um profissional da área do direito extremamente respeitado nesse país, talvez até não muito pela classe política, por alguns que na verdade sabem dos riscos que correm, mas pela sociedade brasileira. Realmente é hoje um dos brasileiros mais representados pela sua coragem e a sua determinação de fazer um limpa nessas questões que na verdade envergonham o Brasil e fragilizam a nossa política. Portanto, senhor presidente, gostaria de dizer que nós acompanhávamos durante todo o dia, nos fuso horário diferente, nós estávamos de qualquer forma nas madrugadas, que aqui já era dia, no dia que lá já era madrugada, nós estávamos acompanhando e víamos realmente como se fosse, na verdade, um grande furacão. E não tem nenhum furacão. Eu acho que o que acontece é exatamente que esses vazamentos, eles, no meu entendimento, serviram apenas para fortalecer mais ainda a Operação Lava Jato e a solidez no exercício do cargo de ministro de Estado da Justiça do ministro Sérgio Moro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Parabenizo Vossa Excelência e o cumprimento por essa viagem como observador internacional das eleições do Cazaquistão. Aliás, Vossa Excelência preside o grupo da amizade parlamentar entre o Brasil e o Cazaquistão, da qual tem a honra de participar sob vossa liderança. E o Cazaquistão é uma das antigas repúblicas soviéticas muito ricas e que agora estão se despontando ali na Ásia Central. A capital foi construída recentemente, Astana, mudou o nome para o nome do ex-presidente também recentemente, é um dos países promissores daquela região. E é claro que esses laços têm que ser estreitados. E a diplomacia parlamentar, para tanto, é muito relevante, portanto, um relato muito preciso, e agradeço muito a Vossa Excelência por trazer aqui ao conhecimento de todos essa rica experiência que Vossa Excelência teve, levando o nome do Brasil e do Congresso Brasileiro até a nação irmã e amiga do Cazaquistão. Parabéns, senador Chico Rodrigues. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna desta casa nesta tarde de quarta-feira para falar sobre a viagem que fizemos ao Cazaquistão
e venho hoje registrar a minha participação, juntamente com o senador Jacques Wagner e a assessora parlamentar Mariana Frutuoso, como observadores das eleições presidenciais do Cazaquistão, sendo a primeira delegação brasileira a participar naquele país da Ásia Central de uma eleição, tendo sido, portanto, um ato histórico, além do que, como presidente que sou do Grupo Parlamentar Brasil-Cazaquistão, tivemos a oportunidade de acompanhar em caráter oficial o pleito e ter vários contatos em áreas importantes para o Parlamento, dando visibilidade internacional ao Senado da República. Ali estiveram 1.013 observadores internacionais de 57 países, e nós tivemos a honra de representar a América Latina, visto que o Brasil é o único país que tem embaixada no Cazaquistão, na região. As despesas, é bom que fique bem claro, para que não haja uma interpretação diferente do fato, as despesas com passagem e hospedagem com os observadores internacionais foram custeadas pelo governo do Cazaquistão. Portanto, com os 1.013 observadores internacionais de 57 países. Entre os 7 candidatos que disputavam o pleito nacional, consagrou-se vencedor o mandatário que recém assumira o cargo, Kassym-Jomart Tokayev, com mais de 70% dos votos válidos apurados, realizado no pleito próximo passado, que ocorreu dentro da normalidade eleitoral, sendo histórico aquele pleito, em função de ser a primeira eleição em 30 anos, sem a presença na disputa do grande líder cazaque, Nazarbayev, que se consagrou vitorioso em todos os pleitos depois da independência da ex-República Soviética. O presidente eleito Tokayev afirmou: o Cazaquistão deve confirmar a continuidade, a previsibilidade e a estabilidade de suas políticas internas e externas. E isso será feito pela vontade direta do povo nas eleições. Quero aqui deixar registrado os acordos do Cazaquistão com o Brasil em vários segmentos. Não foi apenas uma participação simples, diga-se de passagem, a convite daquele país, senhor presidente, mas pelos desdobramentos importantes que apresenta com o nosso país, em vários segmentos, como na agricultura, onde já firmaram um contrato de cooperação entre a Embrapa e o Centro Agrícola Científico Nacional do Cazaquistão. Na área de aviação, o Cazaquistão já importou vários aviões da Embraer para sua empresa nacional Air Astana. Na área de espaço, a empresa cazaque, Kazakhstan Ger Suprei, assumiu acordos de distribuição de imagens de satélite com a Tecter brasileira, além de outras negociações em andamento com a Nova Terra, Visão Geo e Engesat. Também na mineração, a empresa Bahia Mineração, subsidiária da Eurasia Resource Group, ERG, está implementando complexo de minério de ferro no estado da Bahia, com investimentos para a implantação de mais de 1,5 bilhões de dólares, já em execução, além de investimentos para a implantação da ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul-Ilhéus, de mais de 1 bilhão de dólares. Muitas são as oportunidades entre os dois países, e o Brasil tem papel importante como protagonista no comércio intensivo com os países asiáticos através da localização estratégica do Cazaquistão na Ásia Central. Quero agradecer os contatos importantes que tivemos com o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cazaquistão, a senadora Jaroslav Dobrava,
do ministro das Relações Exteriores, Beibuta Atakulov, com quem tivemos longa reunião de trabalho, e, finalmente, ao embaixador do Brasil, ao embaixador no Brasil, Khairat Sarkonov, pela forma sempre gentil e cordial com que tem nos recebido e tratado das questões Brasil-Cazaquistão. Ao povo do Cazaquistão e ao presidente Tokayev, quero desejar um mandato de grandes realizações com progresso, desenvolvimento social e econômico para esta grande nação. Senhor presidente, essas oportunidades ao longo dos tempos, elas vão, na verdade, surgindo, e nós tivemos a oportunidade de identificar o interesse enorme daquele país no Brasil. Nós verificamos, como já disse, nessa área mineral, onde existe um segundo investimento superior a 3 bilhões de dólares. Às vezes parece estranho, não é, a participação de deputados, de senadores nesses grandes encontros, nesses eventos e nessas eleições também como observadores internacionais. Aliás, nós somos um país enorme. O Brasil, pela sua posição geopolítica, geoestratégica, pela sua inserção entre as nações desenvolvidas, precisa sim ter visibilidade, tem que ter musculatura política, institucional, para que possa, na verdade, expandir além fronteiras o seu potencial e o seu poder. O Brasil não é o Brasil daqueles que querem o quanto pior melhor. O Brasil que nós defendemos e que nós vivemos e que nós sonhamos é o Brasil forte, o Brasil gigante, o Brasil cobiçado, o Brasil onde as comunidades internacionais, sejam elas pequenas ou grandes, sejam as mais avançadas ou aquelas em fase de desenvolvimento, nós precisamos deles como eles precisam de nós. Essas relações econômicas, sociais, políticas, através da diplomacia, elas são fundamentais. Mas, senhor presidente, encerrando esse meu comentário sobre a participação nas eleições presidenciais como observador internacional no Cazaquistão, eu gostaria apenas de rapidamente, Vossa Excelência, me concedesse mais algum tempo, porque nós acompanhamos em tempo real, na nossa ausência do Brasil, as últimas ocorrências aqui em relação a vazamento de informações, a pressão em cima do ministro Sérgio Moro, do procurador Dallagnol. Eu acho que essas questões elas são bem menores do que o que realmente está em jogo, ou seja, a apuração profunda da Lava Jato. Essas pressões que nós temos acompanhado e a imprensa tem realmente potencializado de uma forma muito dura, muito forte, é natural. Aliás, a política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Mas querer colocar sobre um pano de fundo toda a potencialidade do que representou a Operação Lava Jato, eu acho que não é justo. E também querer comprometer e emparedar o ministro Sérgio Moro, com alguns até já dizendo, pede para sair, seja exonerado do cargo. Eu acho que quanto mais bate, mais ele se fortalece, porque obviamente é um patriota, é um profissional da área do direito extremamente respeitado nesse país, talvez até não muito pela classe política, por alguns que na verdade sabem dos riscos que correm, mas pela sociedade brasileira, realmente é hoje um dos brasileiros mais representados pela sua coragem e a sua determinação de fazer um limpa nessas questões que na verdade envergonham o Brasil e fragilizam a nossa política. Portanto, senhor presidente, gostaria de dizer que nós acompanhávamos durante todo o dia, nos fuso horário diferente, nós estávamos de qualquer forma nas madrugadas, que aqui já era dia, no dia que lá já era madrugada, nós estávamos acompanhando e víamos realmente como se fosse, na verdade, um grande furacão. E não tem nenhum furacão. Eu acho que o que acontece é exatamente que esses vazamentos, eles
no meu entendimento, serviram apenas para fortalecer mais ainda a Operação Lava Jato e a solidez no exercício do cargo de ministro de Estado da Justiça do ministro Sérgio Moro. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, mas eu me antecipei porque tinha certeza que seria convidado. E pela inscrição. Mas, senhor presidente, Antônio Anastasia, senador Jaime, senador Cajuru, senador Marcos Valério, senador Regufe, senador Confúcio, senador Humberto Costa, telespectadores, ouvintes, eu quero dizer algumas palavras aqui, senhor presidente, sobre a contundência com que se ataca agora a velha Lava Jato. Volta e meia crescem os ataques à Lava Jato. A maior operação policial e judicial da história do Rio Grande do Sul. Um marco pelo que representou de combate a uma corrupção que era endêmica no Brasil há muitas décadas. E teve o mérito, se salientou como protagonista principal desta operação, o juiz Sérgio Moro. Marcou época. Aliás, Sérgio Moro vai ficar na história do Brasil. Por muitos e muitos anos vai se falar em Sérgio Moro, pelo que fez, pelo ineditismo e pela coragem dos processos que ele presidiu e as condenações que ele protagonizou com bons fundamentos. Estava olhando há pouco ali no retrospecto, além de mandados de prisão temporária, 104, tudo com autoria do juiz Sérgio Moro, prisões em flagrante, 6, policiais envolvidos no cumprimento de medidas judiciais de assinatura de Sérgio Moro, 4.220, procedimentos de quebra de sigilo bancário, 650, inquéritos policiais instaurados, 326, bens bloqueados ou apreendidos nas operações, 2 milhões 400 milhões, é isso mesmo, né? É 2 bi, que tem tanto zero aqui que eu me atrapalhei. 2.4 bilhões de reais. Repito, bens bloqueados ou apreendidos nas operações, 2.4 bilhões de reais, repatriados, 745 milhões, valores analisados em operações financeiras investigadas, 12.500 bilhões de reais. Alguém poderá negar de que Sérgio Moro lidou esse tempo todo com delinquentes contra a administração pública? Não se houve uma contestação quanto a este volume impressionante de desvios de dinheiro, de oportunistas, de prisões, gente que até hoje está na cadeia, gente importante, poderosos. Talvez por isso é que Sérgio Moro esteja sendo tão contestado agora pelos vazamentos. Aliás, chama atenção, senhor presidente, senhores senadores, a qualidade desta espionagem, coisa de profissionais. Senador Regufe, se olharmos bem como é que veio a público tudo isso, um trabalho operacional de gente de experiência, de muita experiência. Não é qualquer amador que faria esse levantamento nos aplicativos que foram investigados e que agora deram origem a esse trabalho bombástico, que é o principal assunto do Brasil nesse momento. Não se sabe se as investigações da Polícia Federal chegarão a bom termo com relação à descoberta dos hackers, porque são profissionais muito competentes que trabalharam nisso até agora. Agora, não há dúvida de que
investigaram e trouxeram alguns resultados. Há quem diga também de que vem mais coisa por aí. E a estratégia, parece até agora, é de divulgação à prestação. Isto é, esperando determinados momentos para novos elementos. De modo que não sejamos precipitados, pode haver mais novidades, novos dados e, quem sabe lá, de repente, algum comprometedor. Não se pode duvidar de nada. Agora, o que eu queria dizer, e digo, é que Sérgio Moro teve ontem uma atitude louvável e de muita grandeza. Ele se ofereceu para vir ao Senado responder perguntas na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, quando seguramente essas dependências do Senado ficarão todas voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, agora pela manhã, há poucos instantes, a presidente da CCJ, senadora Simone, já informou que a pauta da semana que vem da CCJ, que seria na quarta-feira, será antecipada para terça, a fim de que a CCJ dedique o dia inteiro para os questionamentos que serão endereçados a Sérgio Moro. Mas Sérgio Moro, estava dizendo eu aqui, é uma figura histórica pelo que realizou até agora, pelo que inovou em termos de processamento e prisão de poderosos, coisa jamais vista na história desse país. Só nisto tem enormes méritos. Além disso, uma coisa que me intriga é que até agora nenhuma ilação foi possível fazer com relação às sentenças e os tais vazamentos. Nada foi provado até agora de influência das conversas de Sérgio Moro com Dallagnol e que repercutisse nas sentenças. Nada foi dito a esse respeito, nada foi mostrado até agora. Com relação ao magistrado conversar com um procurador de justiça ou de um juiz falar com um promotor, isso é uma coisa muito comum. Eu advoguei durante 23 anos lá na minha Porto Alegre e era muito comum ver-se o juiz receber o advogado e no pedido de que pautasse o seu processo ou que desse um despacho que estava demorando, de repente alguém fazer uma insinuação: o senhor já tem juízo firmado sobre o que vai decidir? Ainda mais quando são amigos, um advogado e um juiz, ou um promotor e um juiz. E é o que aconteceu aqui também. Isso já foi declarado. Sérgio Moro e Dallagnol são bons amigos, conversaram seguidamente, mas em momento algum se percebeu até agora, nas decisões adotadas através de sentenças, nada foi percebido de que seja influência dessas conversas. Por outro lado, todos os réus condenados por Moro até agora passaram por outras instâncias, onde houve a reiteração das sentenças. Só o caso do Lula, por exemplo, que é o mais comentado, o processo de Lula já foi sentenciado por 19 magistrados, 19 entre todas as instâncias, pelo primeiro grau, lá com o Moro, depois pelo Tribunal da Quarta Região, depois pelo STJ, na repetição de outros processos, todos condenatórios. Então não há por que arguir-se até agora que a relação de amizade de Sérgio Moro com Dallagnol tenha sido influenciada para efeito de redirecionamento de sentença. Eram amigos. Isso é o que está comprovado até agora, mas sobre isso poderemos aprofundar mais a nossa discussão na próxima quarta-feira, quando estará aqui esse juiz corajoso, marcante na história da judicatura brasileira e que está arriscado ter grandes prejuízos. Ele é candidato, embora
procure não falar sobre o assunto, é candidato a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma que Dallagnol tinha aspirações de ser o Procurador-Geral da República, e agora, com esta alegada mácula, ambos correm perigos de não serem guindados aos sonhados postos. Mas isto é uma impressão inicial que poderá mudar de rumo com o andamento dos interrogatórios, porque já hoje houve também interrogatórios, a força de expressão, em termos de audiências públicas. E eu estou concluindo. E fiquei sabendo agora há pouco que também houve isto sim, não um auto-oferecimento para vir ao Senado, mas um pedido, um requerimento para que também Deltan Dallagnol venha depor na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tudo isso virá para os esclarecimentos e por isso são saudáveis essas vindas. Era isso, presidente. Só retoma o tempo. Senhores deputados e senadores, presidente do Congresso Nacional, nós não podemos admitir os ataques à honra do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, porque nós assistimos atônitos ser revelado ao povo brasileiro o maior esquema de corrupção mundial. E isso foi feito pelas mãos de vários funcionários públicos. Não foi só o ministro Sérgio Moro nem os procuradores, foram delegados federais e outros agentes da Receita Federal que colocaram à vistas do mundo esse esquema nefasto que foi feito pelo PT e demais partidos da oposição que tornaram a corrupção um método de Estado, um modelo de estrutura de Estado. E se não fosse graças a esses homens e mulheres corajosos da Operação Lava Jato, esses atores da Operação Lava Jato, até hoje estaríamos refém desse esquema corrupto de poder. Já foram resgatados pela Lava Jato cerca de 13 bilhões de reais aos cofres públicos, cerca de 150 pessoas condenadas, e essas decisões passaram por graus de revisão, ou seja, o ministro Sérgio Moro esteve vinculado aos autos do processo e teve indícios suficientes para a condenação. E em nenhum momento, mesmo que adentrarmos no mérito das conversas, veremos qualquer ato de ilegalidade. Qualquer juiz conversa com procuradores, com advogados, é absolutamente normal. E nada de ilegal foi cometido. O que a gente tem que investigar é sim o crime cometido pelos hackers, que a gente não sabe a mando de quem fizeram o que fizeram, mas nós devemos investigar e ir até as últimas consequências, mas não podemos admitir que o ministro Sérgio Moro, que se tornou sim um símbolo da justiça, um bastião da moralidade do Brasil, seja maculado em sua honra, porque ele é um homem honrado, ele e os procuradores da Lava Jato. Então, nosso total apoio enquanto bancada do PSL ao ministro... Encerrar a votação, presidente. Aos ministros e aos procuradores. Vamos em frente e combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, porque o Brasil, o povo brasileiro esperam por isso. Obrigado, presidente. Pastor Isidório, e vou encerrar a votação. Eu vou querer falar também. Senhor presidente, a Bíblia diz no Salmo 100, celebrai com júbilo